Que honra estarmos juntos aí, novamente, juntos com o Senhor. Continuando lá, Apocalipse capítulo 2, nós estamos falando da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que quer dizer desejada, amada. E é interessante, tudo na Bíblia tem um motivo de ser e existir. E é justamente a igreja mais desejada, mais amada, é que abandonou o primeiro amor. E nós chegamos ali no verso 4. E ele diz assim, né, essa questão da exortação: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor aí. E aí, de uma forma consciente, a igreja foi se esquecendo do amor de Jesus e entra nessa religiosidade que nós estávamos falando. Em Gálatas, ele vai falar muito isso, Paulo e Tito, essa questão da religiosidade, os falsos judeus que a gente vai ver, sinagoga de Satanás. Mas aí vamos ler lá 1 Reis 11, 33. 1 Reis 11, 33. A, a volta o reinado do anticristo, ele tem que vestir uma pele de cordeiro para enganar muitos. Então, assim, tudo aquilo que é obrigado, quando a gente faz com Deus, que é obrigado, deixa de ser graça e passa a ser lei, passa a ser regra. Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Para herdar o reino dos céus, você precisa disso. Quando a palavra diz que para que eu possa herdar o reino dos céus, isso vem pela graça de Deus, e é um dom de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A graça de Deus não é conquistada. Como é que vamos dizer isso? A graça de Deus, ela é recebida, ela é um dom, a graça da salvação. Vamos direcionar aqui que é mais fácil. Não a graça de Deus. A graça da salvação é um dom gratuito de Deus. Então, não depende de quem quer ou quem busca, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. E isso aí não vem de nós, como diz Efésios, é um dom gratuito de Deus. E, lógico, a santificação, aí sim depende dos meus passos. Mas não é por obrigação. Por isso que Jesus diz: larga tudo e me segue. E o chamado de Eliseu, lembra do chamado de Eliseu? Elias chega perto dele e falou: olha, vem e segue. Ele estava trabalhando, pegou a junta de boi, eh, colocou fogo, pegou os bois, sacrificou, ofertou ao Senhor, deu comida para todo mundo e seguiu um ministério com Elias, Eliseu. É assim, quando Jesus nos chama para servir no ministério, vai depender de mim e de você, mas a graça ela é irresistível da salvação, não tem como eu querer ou não. Então vamos lá, 1 Reis 11, 33, ele vai dizer assim, porque Salomão me deixou e se curvou a Astarotes, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, a Micom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez. Então, assim, quando a gente... Deus vai visitar Salomão 3 vezes. A primeira vez que Deus visita Salomão, ele vai falar: pede o que você quiser e eu te darei. Salomão pede sabedoria. Deus ficou tão feliz com a resposta de Salomão que, além da sabedoria, deu riqueza e fortuna. Na segunda vez, Deus, quando Salomão edifica o templo de Salomão, ele aparece e Deus fica feliz com ele, com a atitude, com a postura, e manda ele, fala, né, com ele: continua nesse caminho. A terceira vez, infelizmente, é, ele foi intencionalmente abrindo mão daquilo que Deus tinha ensinado. E aí, lógico, Eclesiastes vai ser a retomada de Salomão aos caminhos do Senhor. Provérbios também é retomada de
Salomão os caminhos do Senhor. O princípio do saber é o temor do Senhor. Provérbios 1. Então, nós temos esse distanciamento. E isso, infelizmente, é muito comum. Né? Segundo Pedro 2,15, vamos lá para segundo Pedro 2,15. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a religiosidade para não se tornar algo de obrigação. Jesus chama a atenção disso e ele fala, olha, raças de víboras, porque vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, e deixam os maiores preceitos da palavra do Senhor esquecida, que é ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E isso é tão tremendo, porque, olha só, ele, ele dá um outro nível aos 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, nós não vamos ler, mas está lá em Êxodo 20, diz lá, os 4 primeiros mandamentos fala com Deus. Não terás outro Deus além de Yahvé, não fará para você imagens, nem no céu, nem na terra, adora somente o Senhor, guarda o sábado. E aí vem os outros 6, honra teu pai e tua mãe para esses longos dias de vida na terra, não mentirás, não adulterarás, não cobiçarás, o último 10, né? Não adulterarás, não cobiçarás. Então, assim, mas quando ele chega no Evangelho, ele não fala, não faz isso, não faz aquilo. Olha só, de vez de ser uma palavra negativa, ele fala, ama o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. E ama teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, não é o que você não deve fazer, é o que você deve fazer, é o que nós devemos fazer. E isso é muito legal, porque essa diferença é assim, você não faz por obrigação. Eu não vou amar o Senhor teu Deus de todo o meu coração porque eu tenho que amar. Eu vou amar porque isso é natural, é implícito. Quando a gente gosta de alguém, esse amor ele nasce naturalmente, não é uma obrigação. Quando você perdoa, quando você orienta, isso tudo é reflexo do amor diante de Deus e para com a outra pessoa. Nossa, isso é muito legal. E aí, segundo Pedro 2,15, aí Pedro vai falar, né? Abandonando o reto. Pode voltar até o 13, o Gustavo, fazendo um favor, que daí fica melhor. Isso. Olha lá, ó. Pode ser até o 12 mesmo, que dá até melhor. Isso, ó. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Olha só, aquelas pessoas que caíram, e isso tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala assim, percebe assim, olha, aquela semente que caiu no meio dos espinhos, ela cresceu, deu fruto e o mundo sufocou. E cuidado que o mundo não é um mundo de pecado e destruição, um mundo de religiosidade. Isso é pior, porque assim, você acha que está certo e está trabalhando para o capeta, né? Por isso que ele vai falar lá, sinagoga de Satanás. Paulo achava que estava certo. Vai falar para mim que, tanto é que Paulo, quando em caminho de Damasco, que a gente leu, e Gálatas, ele vai falar isso. Assim que Jesus visitou Paulo, ele ficou 3 anos lá na Arábia, estudando para ler, e falou, meu Deus, será que... Ele cresceu aos pés de Gamaliel, um judeu de carteirinha. Ele ficou 3 anos sozinho, só para ler as escrituras, para saber onde foi que ele errou, onde que ele se desviou do caminho do Senhor. E ele realmente achava que estava certo. Então a gente vê muitas posturas do meio evangélico que as pessoas acabam fazendo coisas que são obras de Satanás e acreditando mesmo que estão fazendo para Deus. Se a gente pensar nas cruzadas,
né? A gente pensar aí todo o histórico da cristandade, tem momentos ali que fala, meu Deus, a última pessoa que estava junto era Jesus, né? Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa, essa massa manipulada pelos falsos profetas e a destruição, falando mal daqueles que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e de deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações. Olha só aí, ó. E não importa. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, porque fala, ó, olha só, 1 Coríntios 15 vai falar, eu louvo a Deus porque eu falo em línguas muito mais que você, mas eu prefiro falar uma palavra que as pessoas entendem do que 1000 que ninguém entenda. Porque o propósito é ganhar almas para Jesus, transformar vidas. Não é se ensoberbecer, como nós lemos em 1 Coríntios 30, 1 Coríntios 15, 13, aliás, não se ufanando. Não, mas pode deixar em Pedro aí mesmo, né? Enquanto banqueteio junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconsistentes, inconstantes, tendo o coração incestado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça e recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. Esses tais são como fonte sem água, como neves, impelidas por um temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordo com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, né? E aí fala, portanto, é, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante conhecimento do Senhor e de Salvador Jesus, que se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Quando essa palavra é bem dura, é uma palavra bem forte, mas é uma palavra que cabe a gente analisar e rever todos os dias para não deixar se contaminar com as coisas que Deus já nos livrou e volta e meia, às vezes, querendo andar no formato do diabo, certamente vamos comer do fruto do pecado. Isso é natural. É, não deveria ser, mas é. Então, tomar cuidado com essa religiosidade que acabou tomando a igreja de Éfeso, e aí Pedro vai citar, porque já parece que isso já era uma constante na igreja primitiva, e aí pessoas que vinham com uma religiosidade extrema e cobrando coisas que Deus não tinha cobrado, ensinando coisas que Deus não tinha ensinado, é, é aquilo que a gente já vem falando, cuidado para a gente tomar cuidado com isso. É, o povo de Deus não pode se misturar com o mundo e nem lutar com as armas do diabo contra ele, né? Isso aí tem me preocupado muito, porque às vezes eu falo, hoje eu falo, nossa, eu dou graças a Deus, porque a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, porque senão era capaz dos cristãos, vai ser, né? Triste, mas eu creio que é isso. É, muitos cristãos seriam perseguidos por outros ditos evangélicos, né? Muitos, porque você falar do amor de Jesus e não a violência
e não o ódio, e não a ira, o pessoal ia falar: esse aí é contra nós, vamos matar ele. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos lá para 2 Timóteo 4,10, voltando aí, 2 Timóteo 4,10, olha só, olha o que diz a Bíblia aí, o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, depois lê a carta de Tito, também é bem legal isso aí, 2 Timóteo 4,10, ele diz assim, olha só, aí ele cita até Tito no verso 10, né? Porque Demas, tendo me abandonado no presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, Demas era um discípulo de Paulo, andava com ele. Nós vamos ver outros textos, ele elogia Demas e, de repente, ele, sei lá, né, preferiu o mundo como está e abandonou lá Paulo e foi embora. Judas, eu vejo Judas nesse sentido. Ele tinha uma ideia de que Jesus seria um líder militar, um líder com características mais humanas do que divinas. Talvez seja essa. E é legal, o pastor Fabiano, ele sempre cita isso, e ele fala, né, que nós não somos terráqueos, mas seus tácios, né? Ou seja, filhos dos céus, não filhos do mundo. E é uma verdade. Nós não levantamos uma bandeira, mas sim a bandeira de Jesus. Agora, ora, o que mais tremendo, e a gente viu tudo isso, e João vai citar, quando ele chega no verso 5, agora ele fala, ó, lembra-te, pois, Apocalipse 2:5. E aí ele vai falar exatamente, ó, lembra-te, pois, e aí ele fala aí, ó, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí, depois eu vou colocar ele inteiro aí, né, o verso inteiro aí. Ah, então, isso aqui é bem legal porque... obrigado, Gustavo. Apocalipse 2:5, né? É porque ele vai citar exatamente isso. Ó. Lembra-te, pois, de onde caísse, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Um alerta de Deus. Deus nos ama, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Não é um lugar de descanso para ninguém. Não é um lugar bom para ninguém. Eu sempre tenho vigiado, até estava conversando com meu filho e falando, nossa, eu preciso... Às vezes a gente ouve algo, vê algo, e aí vem uma ira no coração e acabo proferindo umas coisas que não é, e eu falo, nossa, essas pessoas também precisam de Jesus, né? Que Deus tenha misericórdia. E agora tenho buscado no Senhor, Deus me ensina a orar por algumas questões, porque nem eu sei como orar diante de tudo o palco que a gente tem visto, né, em alguns meios no Brasil e no mundo. Eu falo, Deus me ensina como orar para que não venha pecar contra ti. É, parece simples, mas é uma verdade aí. Então lembra onde errou. Isso é legal, porque é legal quando Deus nos incomoda assim. Vamos para 2 Coríntios 13, verso 5. Vamos lá, 2 Coríntios 13, verso 5. E aí, Jesus sempre chama isso. Nossa, Jesus é outro nível, né? É tremendo, porque o amor emana nele. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconhecer que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Né? E aí, Paulo chama a atenção do povo e ele fala, gente,
Examina você mesmo, né? Para de olhar o cisco no olho do teu irmão e olha a trave que está no teu olho, né? Então, assim, Deus nos chama a se preocupar com a nossa vida, já é tão difícil. Na verdade, quem dirá se incomodar com a vida dos outros? Aí é mais difícil ainda, que a gente não tem acesso. Mas Paulo já fala, filho, vê onde você errou, né? Prova aí seu coração, né? Vai que você já está reprovado e está achando que está bem aí, né? Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. E é aquilo que a gente acabou de falar, né? Às vezes as pessoas vão olhar para nós e quando você perdoa alguém, quando alguém te ofende, você não retribui na mesmo nível, quando a gente não amaldiçoa, quando a gente não, sabe, é, não faz como é que fala? Não anda nos caminhos de Satanás mesmo, né? Olha, se a gente olha para Jesus, pensa um homem que, vamos olhar para Paulo. Quando você chega nas cartas de Paulo, que a gente chega, o homem foi preso, o homem foi chibatado, chicoteado, foi apedrejado. Você olha para Paulo assim, você fala, meu Deus, esse homem não tinha Deus, ou é muito azarado, das duas, uma, né? Que vitória tinha na vida de Paulo, aos nossos olhos, e João Batista, que foi decapitado, Isaías cerrado ao meio, Pedro pregado de cabeça para baixo, Filipe queimado vivo. A gente podia citar tantos homens, Hebreus vai citar isso aí, homens que o mundo não era digno de receber. Então a gente olha, quando você não retribui o mal com o mal, as pessoas olham e falam, você é bobo, você é isso, assim, mas não, você é um cristão. Amém? Isso é que importa. Nós somos um cristão. Então, o apóstolo Paulo fala que é exatamente isso. Jeremias 17:9, vamos lá para Jeremias 17:9, vamos ler a palavra aí, né? Jeremias 17:9, Jeremias vai falar exatamente isso. O verso 9, ó, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha, isso é legal. Ah, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias a deixará e o seu fim será insensato. Né? Então, assim, Deus esquadrinha o nosso coração. Maldito homem que confia no homem, coração nele mesmo. Ele está falando, não é o homem em outra pessoa, mas no seu próprio coração. Aquele que confia no seu próprio coração, a saber do coração, Jesus vai dizer isso, que procede todos os pecados do mundo, a cobiça, a inveja, o adultério, a mentira, tudo isso aí procede do nosso coração, que muitas vezes é corrupto. E aí, Jeremias, olha só, vai trazer isso. Lembra onde errou? É só isso, é só a gente pensar e falar assim, eu não sou melhor do que ninguém mesmo. Eu preciso da ajuda de Deus diariamente, eu preciso da graça de Jesus todos os dias. E aí ele fala, arrepende-se. Vamos lá para 1 João 1,10? 1 João 1,10. Então, lembra-te, pois, onde caísse e arrepende-te. O primeiro discurso de Pedro em Atos foi exatamente, filhos, nossa, ele chega aqui, depois até lê aqui, 1 João
que a gente leu aí, 1:10, ele diz assim, ó, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, é, 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 infelizmente nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. Então, toda vez que eu olho para dentro de mim, e aí, como diz aí, eu vejo que eu sou um trapo de imundícia, que preciso da graça do Senhor. Né? Quando chega, deixa eu só pegar aqui que eu fiquei agora com esse na cabeça, ah, o discurso de, de, de Pedro, Atos 4, vamos lá para Atos 4, né? No nome de Jesus. O verso 12, vamos para 4. Não vou ler o discurso todo de Pedro, mas depois a gente pode ler o verso 12. Olha só, aí ele chama, ó, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Gente, isso é tremendo. Só por meio de Jesus há salvação. Vamos para Jeremias 3:25, ainda falando, e aí eu nem li o resto de Atos, mas depois você lê. Aí ele vai falar sobre arrepender, mas vamos para Jeremias 3:25, né? E ele fala, vós mataram Jesus. E ali foi uma facada de Pedro na pregação para todo mundo que estava ouvindo. Jeremias 3:25, ó, deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomia, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Então, ali há uma confissão de pecado. Jeremias vai começar. O livro de Jeremias trata muito disso, é bem legal, porque ele reconhece o pecado da nação e ele pede perdão. E isso nos cabe todos os dias, pedir perdão pela nossa nação. O histórico do Brasil é um histórico muito ruim, de escravidão de índios nativos, escravidão de africanos, de exploração. A gente vê a exploração é, das pessoas mais pobres, menos afortunadas. E é tão legal que depois de ser ler Gálatas, é, quando Paulo vem para Jerusalém e aí ele conversa com João, Tiago e Pedro, e eles falam, Gálatas 2, Paulo, eles vão falar exatamente isso para Paulo, vão falar, olha Paulo, você vai para o ministério dos gentios, uma coisa, ele fala, só uma coisa que eles pediram para mim, não esqueçais dos pobres. Então, assim, é, a gente sabe que no mundo sempre haverá pobre, a Bíblia, Jesus fala, né? Os pobres sempre terão, infelizmente, alguém que perde tudo, mas eu tenho uma população que ela é constantemente explorada em cima dessa miséria. Então, assim, Deus fala para a gente se arrepender, olhar. Jeremias fala isso, eu acho tão tremendo. E aí, volta à prática das primeiras obras. Vamos lá para Tiago 4:17. Então, ele fala ainda, né, continuando, ele fala, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, que começou lá atrás. Deus nos dá a oportunidade que hoje possamos retomar ao primeiro amor, aquilo que Deus nos colocou. Então, vamos lá. Tiago 4:17, ele vai dizer assim, Tiago 4, verso 17. Então, olha só, vou ler o 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Pode voltar ao verso 10, ô Gustavo, ainda de Tiago aí, só para a gente. Isso, pode ser o 13 aí.
que daí, ó, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, a Provérbios diz, ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não adianta a gente falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, não é nada, 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 nada. Só a graça de Jesus que nos mantém vivos e com um pouco de sanidade, né? Só um pouco, graças a Deus. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém. Toda glória seja dada a Jesus. Agora, entretanto, falando da arrogância daquele povo, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância é semelhante a essa maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, não está pecando. Então, assim, como cristão, nosso papel é fazer sempre o bem, sempre o bem. A gente vai perder, com certeza, muito aos olhos dos homens, a gente vai perder muito. Então, quando José foi vendido para o Egito, se tornou escravo pelas decisões que ele fez, e isso foi muito importante, porque ele preferiu, né, não deitar com a esposa, com a mulher de Potifar, e por isso ele foi preso. Deus honrou ele no final. O que parecia uma perda se tornou um ganho, né? As escolhas de Daniel, que Daniel fez, quando ele disse, não vamos comer das especiarias do rei, e aí Deus honrou Daniel. Os amigos dele, quando falaram, não vamos nos ajoelhar diante da estátua, e foram para a fornalha, Deus honrou. Então, assim, o que nos parece uma perda, como diz o apóstolo Paulo, tem tido como ganho essa vitória em Jesus. Parece doloroso no começo, mas a vitória certamente vem do Senhor. Então, que nós possamos voltar aí às primeiras obras, como diz Tiago aí. E aí amanhã, se Deus quiser, a gente termina a igreja de Éfeso aí e começa de Tiatira. Amados, que honra e privilégio estarmos juntos, que Deus nos abençoe nesse dia aí. Ó Deus, nos ensina a olhar para dentro de nós e ver se há alguma coisa que não te agrada, tira de nós todo e qualquer desejo que parta da carne, de nós mesmos, tira de nós aquilo que não é teu, refreia nossa boca, dá discernimento, nos ensina a voltar ao primeiro amor. Eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe nosso dia em nome de Jesus, viu?